Senhor presidente, primeiro queria saudar o servidor dos Correios, o Ricardo Paim, que está aqui desde quase o início da sessão, e o Ricardo é representante dos servidores dos Correios, do sindicato que representa todos os servidores aqui na região, são 68 municípios, mais de 430 servidores. A gente está falando de uma empresa que existe desde 1663, desde os... Olha, 1663, é uma empresa que ao longo do tempo foi escolhida nos últimos tempos, foi escolhida, era sempre apontada como uma empresa de mais confiança, de credibilidade, junto com a própria Igreja Católica, inclusive. Uma recente história, os Correios se depararam com essa situação do escândalo do mensalão. Políticos acabaram tentando se locupletar de verbas públicas, utilizar toda a estrutura dos Correios para se perpetuar no poder. E aí teve todo esse escândalo, toda essa divulgação, pessoas foram presas, enfim, recursos foram tirados dos Correios e ficou essa imagem, essa má fama de que a empresa de Correios e Telégrafos é uma empresa corrupta, que é uma empresa que não dá lucro, que não pode mais ser uma empresa estatal, e se criou essa ideia de que tem que se vender, se privatizar. Mas essa ideia de privatização vem desde o tempo de Fernando Henrique Cardoso. E agora ela se concretiza, se materializa na ideia do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. Quer dizer, é a finalidade, é o objetivo número 1, é privatizar e vender os Correios. Estão tentando isso, e depois da reforma da Previdência, a prioridade do governo é a privatização. Inclusive, o chefe da Casa Civil, recentemente aqui em Caxias do Sul, na reunião almoço da SIC, disse aqui que tem que vender tudo. A privatização já tem que vender tudo. Foi o que disse o Onyx Lorenzoni aqui, foi aplaudido e muitos empresários tiraram um selfie com ele, inclusive. Cidadão que vem aqui falar da ética, da moral, enfim, mas que ele mesmo já confirmou que recebeu caixa 2, envolvido em casos de corrupção. Então, veio aqui e disse que tem que vender tudo. Então, essa ideia dos novos gestores de vender tudo, de Estado mínimo, deveria valer para todo mundo. Então, quer dizer, Estado mínimo vale para vender os Correios, para vender o Banrisul, quer dizer, diminui o tamanho do Estado, mas para fazer o aeroporto tem que ter dinheiro público. Para algumas situações, empresários, a nova linha de gestores, os novos pensamentos políticos, enfim, os novos gurus da economia pensam isso, mas na hora que tem que construir o aeroporto regional, tem que ter dinheiro público. O Estado é que se mete aí para pegar dinheiro e colocar no aeroporto. Então, é uma contradição muito grande essa onda de vender tudo que é público. A empresa tem aí, desde o século XVI, desde o século XVII, já teve um PDV, já 10 mil servidores saíram. Quer dizer, há um interesse por trás da privatização dos Correios, que são as grandes empresas. Que as grandes empresas estrangeiras estão querendo assumir realmente. Só que hoje o Correio atinge todos os municípios do Brasil. Todos os municípios do Brasil têm uma representação do Correio. E atinge desde as camadas muito mais pobres, dos municípios mais longínquos até os grandes centros. E sempre com a garantia de chegar lá a correspondência, chegar lá a comunicação, fazer o elo, de que muitas pessoas não têm essas possibilidades tecnológicas que a gente tem. Boa parte do Brasil não tem, então é o Correio que faz esse elo. São os carteiros, são os profissionais dessa empresa que fazem essa ligação. Então, a gente pensar agora em privatizar, vender, enfim, é entregar para empresas da iniciativa privada que não vão fazer esse atendimento de 5.500 municípios. Não vão fazer. Vão priorizar municípios, a classe mais abastada, a elite, e as pessoas menos favorecidas não vão ser mais atingidas pelo trabalho, que sempre foi um trabalho muito bacana que os Correios fazem. Então, aliás, a minha primeira moção, vereador Frício, minha primeira moção em quase 3 anos aqui como vereador, foi uma solicitação dos servidores dos Correios, do Ricardo Paim, que se fizesse uma moção aqui de apoio. E essa moção até não coloquei em regime de urgência, mas também tem que ser urgente, porque a história e a conversa é essa, é de privatizar imediatamente, até colocando à venda aí uma empresa com um valor de mercado muito abaixo daquilo que ela arrecada. A arrecadação líquida é muito maior.
Então, ela tem ainda muito para dar, é uma empresa que presta um serviço social importante e não é hora para isso agora, essa discussão. Por essa razão, essa moção de contrariedade à possibilidade de privatização da empresa de Correios e Telégrafos.